Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu. E hoje é um episódio mais que especial. Por quê, Marcelo? Primeiro, porque ele pode ser polêmico ou não. Vai depender do seu hálito. É isso aí, a gente vai falar de mau hálito. E nada melhor do que falar de mau hálito e ter a nossa primeira publi do quê? De uma Clínica clínica odontológica. odontológica. Então, gente, esse é o primeiro episódio que a gente tem um patrocínio. Estamos fazendo a publi aqui da EF Odontologia, que está ali na região de Interlagos há mais de 40 anos. E é onde você pode cuidar da sua saúde bucal e fazer os mais diversos procedimentos. Por exemplo, quer colocar aparelho? Vai lá, Quer, quer fazer. Quer arrancar um dente? vai lá, Quer fazer uma limpeza dentária? vai lá. E que mais? Invisalign? Também lá. Invisalign patrocina nós também, vagabundo. Então, assim, cara, tudo que você precisar fazer referente à sua saúde bucal, a EF, que está há mais de 40 anos no mercado ali na região de Interlagos, é completamente capaz de fazer. É uma clínica familiar, tem mãe, irmão, tio, ou seja, é, passa muita segurança, né? Pelo menos quando eu vou em algum dentista, em alguma clínica, eu gosto só de ir em lugares que eu tenho indicação, porque, cara, é um negócio muito sensível, Com né? certeza. Então, assim, F, valeu pelo patrocínio. E para você que está assistindo aqui, Tem tem presentinho? presentinho. Se você ligar lá na EF, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio do WhatsApp deles e falar que viu essa publi aqui no Mundo Eu, o que, que você tem? 10% de desconto na limpeza Eu não dentária. disse 5, eu disse. 10% de desconto na limpeza dentária. É E é isso isso, aí. galera. A gente vai deixar um videozinho aqui também, para que vocês deem essa moral aí pra gente e também pro nosso primeiro patrocinador. Muito obrigado, EF Odontologia. Valeu, F. E tamo junto demais. Bora lá. Bora lá, bora de falar de mau hálito. É E basicamente, de gente, é saúde bucal, mas a gente saúde vai falar de bucal. mau hálito, né? É lógico, acho que, É, cara, é, assim, primeira coisa que eu penso, que vem na minha cabeça quando a gente fala de saúde bucal e higiene é bafo, tá bafo. ligado? Então, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é: você já teve algum problema com mau hálito ou conhece alguém que tem? Conheço pessoas que têm, nunca tive coragem de falar, mas descobri recentemente uma ferramenta da Associação Brasileira de Halitose, nem É sabia nada. disso, viado, que manda um e-mail para a pessoa de forma anônima. Você Olha não que precisa se beleza. identificar. Mas Não, ó que maravilha. Então imagina o cenário. Você tem aquele colega de trabalho, aquele amigo, aquele familiar que tem, mano, aquele bafo de bosta. O que que você vai fazer? Vai mandar esse e-mail anônimo e aproveita. O que que eles podem fazer? Indicar quem? a EF, É, exatamente, clínica odontológica, que fica na região de Interlagos com mais de 40 anos de experiência. maravilha. Mas enfim, esse caso que o Alisson está falando é um caso que eu também Ah, vivenciei, porque era lá no período da. era um período da nossa vida aí, né? Não vamos. Sem muitos detalhes, porque, né, enfim, essa pessoa pode ser ou não seguidora do nosso canal, Quem sabe? enfim. Mas, assim, era muito complicado, porque não importava se era de manhã, de tarde, de noite, mano, sempre com um mau hálito muito forte, assim, né? Pior que a gente gostava pra caralho da pessoa, então a gente queria trocar ideia, mas aí a Nunca gente. conseguimos. Era pesado. E assim, ó, eu vou te dizer que, cara, eu não sei, um mau hálito, às vezes, não necessariamente algum problema da saúde bucal, pode ser algum problema da saúde estomacal também, galera. Então tem algumas bactérias, eu posso estar falando merda. Aí se eu estiver falando merda, Corrige corrige nós. nós. Mas se eu não estou enganado, tem algumas bactérias que também agem no estômago Tem. que podem influenciar aí da sua saúde bucal também. É engraçado a gente estar gravando esse episódio hoje, porque tava, mano, aquele scroll infinito lá no Instagram, etc. E eu vi um vídeo que o cara, tipo, ele tava cheirando um perfume e ele amou o perfume. Aí ele vai falar assim, caramba, né? Não sei o que, que delícia. Aí quando ele vai falar, assim, ele dá essa empolgada, voa Hum, uma bolinha, assim, e sobe. hum. Isso daí é uma parada que acontece Ah, nas aquela amígdalas. branquinha lá. É um acúmulo de, tipo, de resto de comida e etc. Que não necessariamente também tem a ver com má higiene bucal,
porque, tipo, vai acumulando dentro da amígdala, tá ligado? Nos Uhum. No buraquinhos ali e fundão da tal. garganta ali. É. E aí, mano, aquela parada é muito nojenta, mano, dá muito mau hálito e etc. Eu tive isso, inclusive, há É. uns bons anos atrás. Eu acho que, tipo assim, uma coisa que eu comecei a fazer uns anos atrás e ajudou a diminuir bastante, eu acho que tem e não tem a ver com higiene bucal, porque acho que melhorou por eu ter melhorado. Eu comecei a usar aqueles raspadores de língua, com muita frequência, né? Então toda escovação eu raspava a língua, nem sei se. Cara, eu não consigo raspar a língua. Jura? Eu consigo escovar a língua de boa, assim. Até a Elisângela briga comigo e fala, você não tá escovando a língua. Eu falei, lógico que tô. Eu falei, eu não vejo você tentar vomitar. Não vejo você ter ânsia e tal. Eu falei, cara, não, porque eu consigo escovar de boa, assim. Agora o raspador me dá uma Não. agoniazona, Mano, pra assim. mim raspar a língua é muito melhor do que escovar a língua em si. Eu faço os dois. Mas, tipo, quando eu raspo eu nunca tenho ânsia. Mas quando eu escovo, velho, é só no. Não, eu Sempre. consigo, velho. Consigo escovar forte, assim. Fico mal. E eu, assim, ó, eu consigo aqui, ó. Eu consigo, caralho. Eu Enfim, consigo escovar a língua da hora, mas não. Mas raspar é foda, cara. Dá uma sensação esquisita. é E eu isso. acho muito nojento quando sai o. Ah, é nojento É, mesmo, mas, mano, aí. antes isso do que ter bafão. Mas É. não é só bafão, cara. Assim, eu já fiz alguns procedimentos de cuidado com a saúde bucal, né? Então, tipo, putz, na adolescência eu usei uns 3 anos de aparelho, mas eu era meio relaxado, assim, então, mano, os bractes lá vinham quebrando, etc. E aí, no final das contas, o aparelho que eu usava, ele não me ajudava a corrigir a mordida, né? Porque eu tinha uma mordida assim, ó, os dentes de cima era bem para frente. Então, um pouco tempo atrás, acho que um ano atrás, eu tive que usar quase 2 anos de Invisalign Caramba. por causa do ajuste da mordida em si. Isso é porque tipo, acelera bastante, né? Você Então, mas troca é porque, semanalmente. como não eram só os dentes que estavam tortinhos, era o lance da mordida, demorou bastante. E aí, tipo, quando eu mordo hoje, os dentes estão bem certinhos. Então foi muito bom. É um tratamento bem tranquilo de fazer também, como é molde, né? É muito mais fácil. Mas todo aquele lance, né? Troca molde, era a mesma coisa que trocar o fiozinho Hum. do aparelho tradicional. Sempre os dentes ficavam doloridos, etc. Às vezes me dava até dor de cabeça. Mas, pô, e fora isso, acho que eu nunca tive cárie na minha vida. Caramba. É, e o que eu fiz foi tirar os dentes do siso. Porque, assim, um cara não tão responsável na minha vida inteira, eu nasci só com 3 sisos. Então eu tive que arrancar só Caralho. 3. E aí, o primeiro que eu tirei foi o mais difícil, mano, me fudi, porque ele tava deitado e, tipo assim, o dente do siso tava assim, e aí ele tava bem colado Empurrando. já no outro. E aí o dentista na época ele falou assim, cara, a gente precisa tirar logo esse dente, porque conforme o tempo vai passando, a probabilidade de um dente calcificar no outro vai ser foda. Então, ao invés de tirar um, você tem que tirar logo dois, né? Tipo, um grudado no outro. Eu falei, não, vamos tirar. E aí, ele teve que, tipo, quebrar o meu dente, assim, tá ligado? Mano, foi horrível. Eu não senti nada porque eu tomei a anestesia Mas e tal. setação, né, cara? Mas, Ah, mano, não. e eu, assim, com fone no ouvido pra, tipo, dar uma relaxada, porque eu não suporto o barulho de maquininha. Não sentindo dor nem nada, mas só escutando ele, os crack, assim, quebrando o dente e tirando, mano, me deu uma agonia do caralho. E aí eu lembro que ele falou assim, ó, tipo, tive que fazer um pouco de força, teve um trauma aí, etc. Considerado até de uma batida de carro leve. Então, cara, você vai ficar com dor e etc. E, tipo, vai ter dificuldade de abrir a boca. Eu acho que eu fiquei uma semana, tipo, abrindo a boca assim, sabe? Só, mano, dor demais. Mas aí depois os outros dois foi muito suave, foi tipo assim, minutos. Tomou a injeção, puxou o dente, Já já era. era. Foi suave. Cara, eu também usei aparelho. Usei por 4, 5 anos praticamente. Eu tenho muito espaço na boca, então eu já ainda tenho um espacinho aqui, porque os dentes voltaram, né? Embaixo não. Não, embaixo até voltou um pouquinho, só que menos. Não usou o contensor, hein, pessoal? Então, mas é porque na época, porra, eu não fui na EF, tá ligado? E aí disseram que eu não poderia colocar contenção em cima, sacou? É móvel, né? É um aparelhinho móvel, Ah, assim. não, é. Mas aí hoje parece que eles fazem a contenção em cima também. Aquela Não, contenção acho que todo mundo faz, só que, tipo, essa contenção ela é meio ruim. Porque ela facilita o acúmulo de tártaro, tártaro. sujeira e tal. Isso. Exatamente. Mas, porra, eu tenho contenção, essa de baixo aqui há mais de 10 anos e nunca deu nada.
né? Porra, eu poderia ter feito em cima, tá ligado? E aí tive algumas cáries e tal. Pô, fiz cirurgia na boca com um cirurgião bucomaxilar, porque esse espaço que eu tenho também, enfim, é um pouco da etnia e tal. É mais comum em pessoas negras e tal. E tinha meio que um nervinho que vinha aqui da boca, daqui de cima, e passava pelo meio e chegava no céu da boca. Aí, por mais que eu tentasse fechar, ele nunca ia ficar porque esse nervinho tava no meio. Então, eu tive que tirar essa pelinha e tal, né? Então, foi uma cirurgia que foi até um pouquinho o céu da boca aqui, foi chatinha a recuperação. Esse fimose na boca. Fimose na boca. É, e aí foi isso. Caralho, eu até me perdi, filha da puta. Aí beleza, aí eu tirei o aparelho, beleza, ficou top. Aí começou a voltar um pouquinho. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, nem fudendo eu vou colocar aparelho de novo. Eu me nego a colocar aparelho de novo. E aí eu coloquei resina, ficou perfeito, assim. Só que, pô, a resina caiu 4 vezes. Aí na quarta vez eu falei, ah, mano, na boa, foda-se. Só que eu tô a fim de botar um Invisalign É bom. pra diminuir só essa. Mano, vai ser super rápido no seu É, caso aí. Mas nunca tive problema de mordida, nunca tive. Porque pô, tem um espaço na boca, então tá suave, assim, né? É, de resto é tudo certinho. Boa, É isso, eu acho que é menos pior do que tipo, você ter que ajeitar a mordida e tal, porque aí mexe em toda uma estrutura, né? É tá menos certo. belzão. E acho que assim, mas de qualquer maneira, né? Eu acho que de todos esses lances, primeiro, mano, sempre escova a sua boca direitinho, né, velho? Porra, pelo amor de Deus. Os dentes, a língua, se der pra usar o raspador, ótimo. Se der pra usar. Eu gosto muito de usar enxaguante bucal, mano. Pra mim parece que Também dá não uma gosto. lavada na boca com um vape, tá ligado? Essa é a sensação. Mas voltando ainda no tema que eu acho que é a maior dor, assim, desse lance de saúde bucal. Cara, bafão. Você Bafão. já, além de conhecer pessoas, né, de amizades que tinham bafo, você já trombou com alguém no trabalho ou até, tipo, na época que você era solteiro, chegou a conversar mais próximo com alguém, assim, que tinha um bafinho e você falou, ih, vou nada. Já. Nunca você é louco, não compensa. Você é louco, eu não comprei. Não, já no trampo, velho. Né? No trampo, muito tempo. E aí é foda, né, cara? Porque putz, você fica muito sem jeito de falar, né, velho? Não. Com um amigo, pô, se fosse o Marcelo, eu falaria. Esses dias a gente foi gravar uma parada, acho que o Marcelo devia estar com fome, porque tem isso também, né, cara? Quando você Uhum. tá com fome, tipo, você tem meio que um bafinho, assim. É, que inclusive é o episódio Não Pode Rir, que a gente coloca farinha na boca e tenta ficar fazendo o outro dar risada. E aí tem uma hora no episódio que o filho da puta aqui vira pra mim e fica assim, tá com bafinho? Quem tá doente, moço de bafo? E, mano, é foda, é mó sem graça, porque, tipo, no dia acho que eu nem cheguei que a gente foi gravar, nem cheguei a pegar minha mochila pra subir, aí poderia ter escovado os dentes, etc, e acabado com isso. Então, a gente ficou com um bafinho com farofa, hein? Bafinho com farofa na minha cara ainda. Filha da puta. É isso. Mas é isso, não, mas já, cara, eu nunca. Não, ficar com uma mina ou querer ficar com alguém e aí, pá, tem bafo, não, nunca rolou. Mas no trampo, É, eu também não me lembro de uma situação exato. assim. Eu já tive no trabalho também. E, cara, a Elisângela tem reclamado um pouco, mas meio que já no fim da noite eu tenho um bafinho, assim. Né? Tô ficando meio preocupado. Mas. Aí, bom, vai lá, com raiva, levanta, escova o dente de novo. Eu falei, mas eu acabei de escovar o dente, porra. Mas é um pouco disso, tipo, às vezes é uma parada que não tá na boca, né? É uma Exato. parada que pode estar no estômago e tal. E é sempre de noite, assim, já Boa, perto de dormir. boa. E acho que tem algumas coisas também que, por exemplo, uma coisa. Dizem aí que o sorriso é tipo. Como é que era essa expressão? É tipo a janela da sua cara, um bagulho assim. Hum, Que, tipo assim, é muito importante que você tenha um sorriso bonito para que você gere bons impactos, é, né? De maneira geral. Tô aqui falando um pouco mais no aspecto profissional, mas, cara, qualquer pessoa com um sorriso legal, você, tipo, tem mais, até simpatia por ela, né? é. Fala assim, caramba, pessoa sorridente, etc. Até porque quando você tá com a saúde bucal em dia, você sorri mais, né? E sorrir é muito bom. E se você quer ter um sorriso bonito, onde você vai? Na EF Odontologia, ali na região de Interlagos. E
Mundo Lovers, pra vocês tem descontinho. 10% de desconto falando que viu essa publi aqui no episódio. Boa. Então, uma coisa que eu ia falar é que além de você alinhar os seus dentes, ter um hálito legal, uma coisa que acontece, e eu já fiz também, é clareamento dental. Eu fiz uma vez, Mano, 2 vezes. é, fica mó bonito e tal. É. Mano, pra mim, eu tenho muita sensibilidade. Então, tipo, eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, eu fiz bem hardcore, assim, nem sei se é o certo. Mas eu fiz aquele procedimento em clínica e em casa. Então, tipo assim, mano, eu lembro de conversar e o ar que sai da boca pros dentes, mano, me dava sensibilidade pra caralho. Eu falava assim. Caralho, Mano, não, era só foda. eu fiz de dentadurinha, Sim, que você faz em casa, tá ligado? boa. Coloca um bagulhozinho ali. Mas tem a laser hoje também, né, mano? Então, é tipo, Ah, você fez o laser? tipo esse. Ah, caralho. Então, cara, assim, se você não quer ter o dente amarelado, você tem que tomar cuidado com a sua alimentação, que você consome também, né? Então, Pode tipo crer. assim, fumar não é muito bom. Não, é Tomar, péssimo, não é, não, é péssimo, porra. tomar, Fumar amarelo a porra do bigode, velho. Imagina os dentes, cara. é, tomar Café. refrigerante, café, mano, todas essas paradas, vinho, né? Vinho, né? É foda. Enfim, mas a gente sempre tem que achar, acho que aquele meio termo entre viver bem e se cuidar, né? É. Não dá pra deixar de fazer todas essas coisas também. Agora, cara, sabe uma parada que eu acho que eu não faria? Vou colocar lente, velho. Acho que eu não faria nem fudendo. Eu acho que eu faria. Não sei, não sei. Hoje em dia, não. Mas há um tempo atrás eu tava Cara, considerando. eu ficar com Não aquela ficar cara com a de cara cavalo. do Daniel, né? O MC Daniel. Assim. Pode crer. Pode crer. Mas é isso, cara. Acho que a gente tem que ser. O recado principal é assim, dois, na minha opinião. É. Primeiro, sempre cuidem ao máximo da higiene bucal de vocês, da saúde bucal, para que não tenha retração de gengiva, perda óssea, os dentes caiam, etc. Mas para você também ter esse sorriso bonito e claro, né? Pelo amor de Deus, bafo é foda. Bafo é foda. Bafo é foda. Isso, cara, 1/3 da população tem. Sério? Bizarro. Segundo a Associação Brasileira de Alicólogos. Caralho. 1/3 da galera, velho. Gente pra caralho. É muita gente. Gente pra caralho. E assim, ó, cara. Se a gente tiver com um mau hálito, pode falar de boa. A gente já escova o dente na hora e tal, beleza? E assim, ó, seja aberto a isso também, cara. É melhor que alguém te fale uma parada, tá É ligado? isso. Do que Eu você prefiro saber que eu tenho bafinho do que as pessoas ficarem falando pelas minhas costas que eu tenho bafo. Desagradável, né? É chato, né, velho? É Nossa isso. Senhora. Bom, Fechou? pessoal, é isso. Bom, EF, obrigado por esse episódio. De novo, deem uma moral aí pra gente. Então, vejam esse episódio. Se, a EF tá nas redes sociais? Acho que tá. Tá nas Tá. redes sociais. A gente vai deixar o link aqui embaixo também. Sigam eles lá. Digam que chegaram até eles pelo Mundo Eu. E Mundo Lovers, 10% de desconto na limpeza. Fechou? E outra coisa, vagabundagem. Que a gente esqueceu de falar no começo do episódio, mas vai ter agora. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar o like no episódio, compartilhar e ativar o sininho para você não perder nenhum tipo de conteúdo. E se você tem uma empresa ou conhece alguém que quer patrocinar algum episódio ou alguns episódios, Tamo aí. Patrocina nós. Hashtag patrocina nós. fechou? Valeu, moleque. Valeu. Irmão, Você tá tá com com bafo. mentira, mentira.